Olá, pessoal amigo do canal Servir e Amar. Juntos em coração, juntos em mentes, buscando o Evangelho de Jesus. Vamos mais uma vez ficarmos por alguns instantes juntos, através da telinha, para estudarmos o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então, pessoal, da mesma forma que nós gostamos de ouvir os ensinos de Jesus, vamos passar esses ensinos a outras pessoas, divulgando o canal Servir e Amar, compartilhando, dando um joinha, né? Nas nossas lições e também, se não gostarem, né? Nós podemos dar a nossa opinião. Então, antes de nós começarmos, vamos aos nossos agradecimentos. Vamos elevando o nosso pensamento ao Pai, ao Mestre Jesus, e agradecermos ao dom da vida, a alegria de viver, a oportunidade que temos das tarefas que nós nos propusemos, divulgando o Evangelho do nosso Mestre Jesus e buscando praticá-lo. Mestre amado, agradecemos a tudo aquilo que nós temos acesso. Agradecemos, Mestre Jesus, por teu exemplo de amor, de luz e de paz. E te rogamos que seja conosco e que esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, caríssimos. Nós vamos hoje novamente para o Boa Nova, porque é o nosso livro de estudo, e hoje nós vamos para a segunda parte da lição de número 4, a família de Zebedeu. Essa segunda parte, ela não vai ter muitos comentários de minha parte, porque a lição em si, ela traz as palavras de Jesus. E como é que nós vamos colocar algum ensino sobre as palavras de Jesus? É difícil, né? Nós podemos trazer os ensinos dando exemplos do nosso dia a dia, mas essa segunda parte, ela é riquíssima, belíssima. Então, nós vamos ler, e se houver a necessidade, eu vou interromper a leitura, fazer um pequeno comentário e vamos continuar, porque é maravilhoso o que tem aqui que Humberto de Campos trouxe para nós, através desse ensino aqui da família de Zebedeu. Então, vamos aonde nós paramos. Nós paramos no parágrafo onde Zebedeu exclamava respeitoso: vosso reino é o de paz, da resignação que os crentes de Elias esperavam. Então, ele está dizendo para nós, né, que o Evangelho de Jesus é aquilo que as criaturas já aguardavam há muito, um reino de paz, paz de espírito, não como disse Jesus, eu vos dou a minha paz, não a dou como o mundo a dá. É a paz do Mestre Jesus. É a paz do nosso coração, do nosso interior harmonizado com as leis divinas. Então vamos lá, esse ensino maravilhoso, riquíssimo. E Jesus, com um sorriso de benignidade, acrescentou: a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são o meu reino. Consciência em paz. Mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e uma resignação que é vício do sentimento. É ficarmos, né, sentados em contemplação, com o nosso coração pensando somente em nós e nossas mãos sem trabalho, enferrujadas.
Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração. Não descansarei enquanto não tocarmos o ponto da vitória, o sentimento. Eis, porque o meu cálice agora tem que transbordar de fé, que são os esforços ingênuos que a obra reclama, os esforços enormes, esforços grandiosos, muito grandes, que toda a obra que Jesus nos trouxe estava a reclamar. E como se quisesse pormenorizar os esclarecimentos, prosseguir. Há homens poderosos no mundo que morrem comodamente em seus palácios, sem nenhuma paz no coração, transpondo em desespero com a noite da consciência os umbrais da eternidade. Poder do mundo, nós estamos vendo isso a todo instante. E eu, às vezes, nas minhas orações, eu peço por esses espíritos condutores da política do mundo, para que Deus, nosso Pai, se apiede desses corações, porque nós sabemos que o futuro desses espíritos não será um futuro tão grandioso como está sendo o da matéria, né? Há lutadores que morrem na batalha, de todos os momentos, muitas vezes vencidos, humilhados, guardando, porém, completa serenidade de espírito, porque em todo bom combate repousam o pensamento no seio amoroso de Deus. Porque mesmo lutando, batalhando, combatendo os desafios da vida, nós temos uma fé firme, forte, que sairemos vencedores dessa batalha. Repousam o pensamento no seio amoroso de Deus, como deveríamos fazer, né? Outros há que aplaudem o mal, numa falsa atitude de tolerância, para lhe sofrer amanhã os efeitos destruidores. É difícil, né? Nós comentarmos sobre aqueles que se comprazem no mal. Nós não conseguimos ainda conceber, né, como uma pessoa pode aplaudir o mal e ainda continuar nessa prática. Mas esse coração deve receber as nossas vibrações, nossos melhores pensamentos, para que se modifique. Os verdadeiros discípulos da verdade do céu, esses não aprovam o erro, nem exterminam os que sustentam o erro, né? Trabalham pelo bem, porque sabem que Deus também está trabalhando. O Pai não tolera o mal e o combate por muito amar os seus filhos. Jesus, em um de seus ensinos, diz: o Pai trabalha e eu também trabalho. E Emmanuel coloca para nós que toda tarefa útil é trabalho. Ler um livro edificante é trabalho. Uma palavra de amor, de consolo é trabalho. Então vamos lá, bora lá trabalhar. Depois, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Se eu não posso fazer nada com as mãos, eu posso fazer com o coração. Enquanto os dois apóstolos fitavam em Jesus os olhos calmos e ventosos, Zebedeu contemplava como se tivesse à sua frente o maior profeta do seu povo, e que a gente sabe que sim, né? Grande reino, exclamou o velho pescador, e dando expansão ao entusiasmo que lhe enchia o coração, ele disse ditoso: Senhor, Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número dos vossos seguidores. Vejam bem, aqui eu não me contive em fazer um comentário. Muitos companheiros nossos de casa espírita falam assim: ai, hoje eu vou para a casa espírita trabalhar para Jesus. CBT aqui é claro.
E Humberto de Campos frisa bem isso. Trabalharemos convosco, trabalharemos com Jesus e não para Jesus. Trabalhar com amor no nosso coração. Sermos verdadeiros discípulos do amor de Jesus. Jesus não precisa de nós. Ele precisa do amor, da boa vontade, dos bons pensamentos, das boas vibrações. Ouvindo essas últimas palavras, o mestre elucidou, pondo ênfase nas suas expressões. Ouve, Zebedeu. Nossa causa não é de número, é a da verdade no bem. Aquele que é da verdade, que me siga, disse Jesus. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro, mas até lá precisamos esmagar a serpente do mal sob os nossos pés. A serpente do mal que ainda habita dentro de cada um de nós. Por enquanto, o número pertence aos movimentos da iniquidade. A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas imensas para dominarem as criaturas. O Espiritismo não tem um condutor supremo. As casas espíritas têm os dirigentes. É preciso disciplina. Mas o espírita não tem um comandante geral. Né? Não tem um general. Porque nós devemos ser generais de nós mesmos. É o que Jesus nos ensina. O amor, porém, essência de toda glória, de toda vida, pede um coração e sabe ser feliz. A impostura reclama interminável fileira de defensores para espalhar a destruição. Basta, no entanto, um homem bom para ensinar a verdade de Deus e exaltar-lhe as glórias eternas, confortando a infinita legião dos seus filhos. Basta um coração amoroso a vibrar o bem, o amor, a luz, a paz. Quem será maior perante Deus? A multidão que se congrega para entronizar a tirania, esmagando os pequeninos? Ou o homem sozinho e bem intencionado, que com um simples sinal salva uma barca cheia de pescadores? Nós vamos ter exemplo aqui de Chico Xavier, de Valdo, Madre Teresa. Nós vamos ter o exemplo da irmã Dulce, de Gandhi, que sozinhos, né? De Luther King, que sozinhos levaram o bem, o amor, a paz, a luz aos seus semelhantes e deixaram o seu exemplo para nós. São Vicente de Paulo também. São muitos exemplos que nós temos. E por que nós não seguimos? É difícil, né? Driblar o nosso orgulho, nossa vaidade, pisar a serpente do mal que ainda habita em nós. Vamos continuar. Empolgado pela sabedoria daquelas considerações, Zebedeu perguntou: Senhor, então o evangelho não será bom para todos? Antes da gente ver a resposta de Jesus, vamos nos lembrar o quanto o evangelho é manipulado pelas denominações religiosas, cada um puxando a sardinha para sua brasa, para ter a ilusão da verdade absoluta. Não é? Então vamos à resposta de Jesus. Em verdade, replicou o mestre, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos. Porém, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. Então, a Boa Nova é perfeita para todos, mas somos nós
temos que nos adequar, né, à boa nova, aos ensinos do Mestre. É por isso que o Evangelho traz consigo o fermento da renovação. E é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia com as melhores armas aos meus discípulos, exterminando o mal, cultivando o bem. A terra será para nós um glorioso campo de batalha, não a batalha das armas, a batalha física, material, mas a batalha do amor. É nós não duelarmos mais nossos pensamentos, não ficarmos presos a monoideias, a ideias de vingança, de rancor, de sermos espíritas e o outro não é. Será que é isso que Jesus era espírita? Eu quero fazer a pergunta: Jesus era espírita? É que espírita tem mania, né, de deixar de lado e olhar de lado, torcer o nariz para os adeptos das outras denominações religiosas. Quando a gente está no atendimento fraterno, no DEPOI, revista, a maioria das pessoas que vão à casa espírita em busca de auxílio não são espíritas. São de outras denominações religiosas. E muitas vezes elas chegam lá dizendo: meu pastor falou para mim uma casa espírita. Né? Então, vejam só, esse pastor ele já está com a mente aberta. Né? E essas pessoas que vão à casa espírita também estão em busca de consolo. E a casa espírita é para todos, independente da denominação religiosa. Continuando. Se um companheiro cair na luta, foi um mal que tombou. Nunca o irmão, que para nós outros estará sempre de pé. Não repousemos até o dia da vitória final. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus à margem do caminho, porque o Pai nos falará por intermédio de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Muitas vezes nós oramos, pedimos a Deus, a Jesus, a espiritualidade, e tudo quanto é espírito, a Bezerra de Menezes, a Emmanuel, e fazemos um petitório sem fim. E um encarnado, se chega a nós e nos diz uma palavra, que seria a resposta. E nós não percebemos. Porque nós não estamos com o nosso coração ligados, totalmente ligados no bem. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz manifesta com mais retumbância, alegrar nos ermos, nos instantes transitórios da dor e da derrota. Porque aí o seu coração amoroso vos dirá: vem, filho meu, estou nos teus sofrimentos, com a luz dos meus ensinos. Combateremos os deuses dos triunfos fáceis, porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus, compreendendo que a sua sabedoria nos convoca para contemplá-la, edificando seu reino de venturas sem fim, no íntimo dos corações. Jesus está falando aqui para nós nos ajoelharmos. Ele está falando para nós batermos no peito. Ele está falando para nós acendermos incenso, vela, fazermos oferendas. É isso? Ou ele está dizendo que o reino das venturas está no íntimo do coração. É aí a transformação. É dentro do nosso coração. É no nosso coração que começa o mundo da regeneração. Dentro de cada um de nós, individualmente e na soma, faremos um mundo regenerado. Um mundo que Jesus traz para nós, de amor, de luz e de paz. Agora vamos aos ensinos finais. Jesus guardou silêncio por instantes.
João e Tiago se lhe aproximaram magnetizados pelo seu olhar enérgico, carinhoso. Gente, imagina o olhar de Jesus. Não dá nem para a gente imaginar. Né? Só de pensar, as lágrimas vêm aos nossos olhos. De tanto amor que esse Espírito tem por nós, não é? Zebedeu, como se não pudesse resistir à própria emotividade, fechar os olhos, com o peito oprimido de júbilo. Diante de si, num vasto futuro espiritual, via o reino de Jesus desdobrar-se ao infinito. E é isso que nós temos que ver, né? Mentalizarmos esse reino de Jesus, esse reino do Pai, de amor, de luz, envolvendo todo o nosso planeta. Parecia ouvir a voz de Abraão e o eco grandioso de sua posteridade numerosa. Todos abençoavam o Mestre num hino glorificador. Até ali, o seu velho coração, conhecerei a lei rígida e temer a Jeová com a sua voz de trovão sobre as sarças, sobre a vegetação, né? Aquela sarça de fogo da qual Moisés recebeu as tábuas. Jesus lhe revelara o Pai carinhoso, amigo dos seus filhos, que acolhe os velhos, os humildes, os derrotados da sorte, com uma expressão de bondade sempre nova. O velho pescador de Cafarnaum soltou as lágrimas que lhe rebentavam do peito, ajoelhou-se, adiantando-se-lhe, Jesus exclamou: Levanta-te, Zebedeu. Os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Tenhamos força, coragem, perseverança em nossas atitudes. Avançando então dentro da pequena sala, o pai dos apóstolos tomou a destra do mestre e a umedeceu com suas lágrimas de felicidade e de reconhecimento, murmurando: Senhor, meus filhos são vossos. Quanto júbilo desse pai, não é? Quanta felicidade entregar os seus filhos como discípulos desse mestre. Como nós gostaríamos de estar nessa posição desses filhos de Zebedeu. Mas será que nós queremos beber o cálice que eles beberam? Jesus, atraindo docemente ao coração, lhe afagou os cabelos brancos, dizendo: Chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, agora o amas. Não é temer a Deus, é amá-lo, como Pai amoroso que é. Estavas perdido nos raciocínios humanos sobre a lei rígida que nós tínhamos, né? Trazidas por Moisés, e que era necessária para aquele povo truculento da época. Agora tens no coração a fonte da fé viva, e desse Pai amoroso que acolhe a todos nós e que nos concedeu a vida do seu Filho amado, para que nós tivéssemos um guia, um modelo. Então, eu acabei de falar que todo pai gostaria de ter a aventura de entregar os seus filhos a ser um discípulo do Mestre, né? Então, vamos à nossa historinha de hoje. Essa historinha é do Humberto de Campos, é do Irmão X, o anjo malfeitor. Então, diz que nos céus, né, havia, assim, uma movimentação, porque uma cidade estava toda ela doente, necessitando de auxílio, e não tinham criaturas saudáveis para auxiliarem umas às outras. Então, um anjo do Senhor veio até outra cidade onde tinham criaturas sãs, e esse anjo vai inspirar
um médico, um professor. Gente, nosso tempo é curto, tá? Por isso vocês vão procurar essa lição lá no X, lá no Instante da Vida. E ele vai a várias criaturas solicitando auxílio para aquela cidade toda enferma. Nenhum foi, todos se recusaram. E o anjo ali perdido, sem saber o que fazer, se lembrou de uma criatura, tido como um malfeitor, que morava um pouco distante da cidade. Ele vai até essa criatura e solicita ajuda. Imediatamente, esse tido como malfeitor arregaça as mangas, vai até a cidade, banha os feridos, cura feridas, sepulta os mortos, auxilia nos alimentos, faz os alimentos, a sopa, dá comidinha na boca, enfim, faz tudo o que é preciso, inspirado e auxiliado por esse anjo do Senhor. E durante um tempo, tudo volta ao normal, todos voltam a ser saudáveis e depois, logicamente, né, chega a hora desse malfeitor partir para o mundo espiritual. E quando ele chega lá, ele é recebido com louros, com luzes, com muitos amigos, porque nessa tarefa que ele executou e que ele se sentiu imensamente recompensado e jamais parou de executar até o final de seus dias, e ele estava em vias de se regenerar e abraçou essa tarefa da regeneração. E quando ele chega no mundo espiritual, ele é recebido, né, com muitas luzes, porque ele havia conquistado a sabedoria e o amor, a benevolência e todos os atributos daqueles que haviam se negado a auxiliar, porque ele foi praticar o amor e a caridade. E esse é o maior ensino do nosso Mestre Jesus, a prática do amor e da caridade. Para conosco, nos amarmos, nos respeitarmos, respeitarmos os nossos limites, nossas deficiências e trabalharmos para a melhoria delas. Caríssimos, chegou ao final. Um beijo no coração de cada um de vocês. Divulgue o nosso canal, dê um joinha. Fiquem todos na paz de Deus.